Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com especial desta quinta-feira. Hoje vamos falar sobre o empate entre Atlético e Flamengo, que deixou o Atlético a 8 pontos do Fluminense e cada vez mais distante do título. Também do Cruzeiro, que enfrenta o Santos às 7h30 da noite no sábado, no retorno do time a Belo Horizonte. Comigo aqui, Josias Pereira, repórter Super FC. Tudo bem, Josias? Tudo bem, Cabido. Muito boa tarde a todos os nossos queridos amigos internautas. Como o Cabido disse, né, vamos falar aí sobre esse jogo do Atlético, um jogo bastante polêmico, né? Essa questão aí do pênalti, reclamações da torcida, expulsão de treinador, uma confusão que rolou na Independência e também do Cruzeiro aí que se prepara, né, para tentar alguma coisa aí nessas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. E só lembrando ao internauta que você pode participar conosco, basta acessar o portal Tempo Online, mandar a sua pergunta e também no Twitter, que é o @super_FC. Bom, Josias, vamos começar então falando do Atlético? Lembrando ao internauta que no final do programa a gente vai dar uma pinceladinha no Mundial de Futsal que começou hoje na Tailândia. O Brasil venceu o Japão por 4-1. Bom, Josias, vamos falar então um pouco do jogo de ontem do Atlético contra o Flamengo. Resultado justo, o que você achou do jogo? Foi um jogo muito truncado, né? Assim, o que eu achei é que a torcida do... Acredito que o jogo foi muito nervoso, né? A gente pode notar isso, ficou nítido na face dos jogadores, no semblante dos jogadores. Acredito que o Atlético entrou muito na pilha dessa questão de arbitragem, né? A torcida começou, em vários lances, a expressar seu nervosismo mesmo com o árbitro, com o Sandro Meirahit, que já é um velho conhecido do técnico Cuca, né? Que a gente lembra daquele jogo lá do Corinthians, que o Cuca, quando treinava o Cruzeiro, ficou bastante nervoso, deu aquele soco lá na mesa, falando que trabalhava direitinho, e aí chegava a arbitragem e prejudicava, né, o seu trabalho. E ontem a gente viu mais uma vez que os jogadores do Atlético, em alguns momentos, esqueceram mesmo de jogar bola e acabaram entrando nessa pilha, nessa onda aí de torcida, questão de arbitragem, e esqueceu um pouco o futebol. Nas chances, o Atlético teve também várias chances de fazer, até mesmo gol da vitória, mandou bola na trave, 2 bolas na trave, teve outras chances também, chute fora da área do Leandro Donizete, muito perigoso, mas realmente o Atlético acabou pecando nas finalizações e o Flamengo se segurou da maneira que pôde, né? E conseguiu arrancar o empate aqui, que também não alivia muito a situação do Flamengo, que está brigando aí contra o rebaixamento, mas pelo menos dá uma tranquilidade maior à equipe do Dorival, que está bem longe assim, dessa disputa aí do Z4. Agora, para o Atlético fica uma situação complicada, né? Faltando poucas rodadas para acabar o Brasileirão, e aí atrás do Fluminense, 8 pontos atrás do Fluminense, é uma diferença assim, muito complicada de se tirar, ainda mais o Fluminense jogando da maneira que está. Tem adversários complicados, mas o Fluminense a gente sabe que vem numa crescente muito grande, vem embalado, quer dizer, vem muito embalado no Campeonato Brasileiro, então vai ser difícil. Agora a situação ficou um pouco mais complicada para o Atlético aí, na luta pelo título brasileiro. Eu acho que o Atlético, mais uma vez, entrou na pilha do Flamengo. Exatamente. A torcida entrou na pilha de todo mundo. O jogo contra o Flamengo lá no Engenhão, o Atlético não jogou futebol, se preocupou muito com a arbitragem para variar. Ontem, lá no Independência, a mesma coisa. O primeiro lance do jogo já foi um negócio assim... eu já sabia o que ia acontecer durante o jogo no primeiro lance da partida, que foi a entrada do Jô, numa falta que ele fez no começo assim que a bola rolou, né, Josias? E na sequência da entrada que o Ronaldinho deu também, né? Exatamente. Aí a gente já viu ali como o clima estava tenso, como o clima estava nervoso, o Bernard reclamando o tempo todo da arbitragem. Exatamente. A gente vai mostrar daqui a pouco o lance do pênalti que o pessoal está falando que foi, alguns colegas acham que não foi. É meio complicado também, porque se a gente for marcar tudo, né, Josias, aí o futebol não anda mesmo, né? Uma coisa que o Sandro Meirahit fez ontem, né? Travou o jogo o tempo todo. Eu acho que ele o tempo todo quis aparecer muito naquela partida, né? Inclusive batendo boca com os treinadores na beira do campo. Aquilo ali foi uma situação muito complicada, né? Que a gente percebia realmente que ele estava querendo aparecer, né? E além dele aparecer, esses momentos que ele fazia isso enervava ainda mais a torcida do Atlético, né? Que começou a gritar vergonha, vergonha, era o grito que a gente mais ouvia. Em determinados momentos até a torcida do Atlético se calava e quando a arbitragem marcava algo, e a gente sabia que era falta realmente, mas a torcida do Atlético não estava nem aí, ela queria era cobrar realmente da arbitragem
e expressou todo o seu nervosismo lá contra... Porque a gente também tem que ser coerente, né? A gente vai mostrar os lances, mas é impressionante como a jogada do Ronaldinho Gaúcho ontem na falta que aconteceu, do pênalti, né, Josias, que o Sandro Meirahit não marcou, o lance foi aos 11 minutos do primeiro tempo, a partida estava 0-0, mas vale ressaltar que a mesma coisa aconteceu contra o Sport Recife, no Independência, quando o Sport já estava vencendo por 1-0, o Leandro Donizete empurrou o atacante do Sport e também não foi marcado pênalti. A minha opinião com relação ao Atlético, ao título do Atlético não tem mais chance. Eu não acredito mais. É óbvio que tem gente que sempre acredita, né? E se o Galo ganhar 5 que faltam? E se o Fluminense continuar não, ele perdeu os pontos que precisam. O Fluminense praticamente precisa de 2 vitórias. E eu acho que ele precisa só de uma, porque contra o Cruzeiro, na minha opinião, com esse futebol que o Cruzeiro tá jogando, é uma vitória certa. Jogo no Engenhão, é mais time, não tem a menor condição do Cruzeiro chegar lá e se impor, porque não tem time para isso. Já é naturalmente um freguês do Fluminense. Não tem condição. Então, para mim, já é um desafio certo. A gente está com imagens do jogo de ontem. Vamos lá mostrar, por favor? Tá aí o gol do Flamengo, numa cobrança de lateral. A bola sobrou para o Renato Silva, que fez o gol, né? Bem manjado, né? Nossa, a defesa do Atlético foi muito infantil nesse lance. Deixou a bola rebater o tempo todo. Tá aí o gol do Atlético, o Bernard não olha hora nenhuma para quem vê cruzar, mandou para a área e o Leonardo foi lá e fez o gol. Salvador esse gol aí, o Leonardo, que entrou justamente no lugar do Guilherme, né? Muito criticado. O Guilherme é impressionante, né? O Guilherme é um cara impressionante, que não consegue jogar futebol mais. Exatamente. O Guilherme parou de jogar futebol. E é interessante a gente lembrar também, internauta, que a situação do Atlético ficou complicada porque, como eu falei, o Atlético precisa tirar... São 8 pontos, o Fluminense só poderia marcar 6 pontos. Exatamente. É uma coisa bem complicada. É matemática. Faltam 5 rodadas e tal. Mas o que mais impressiona na distância é que, óbvio, a gente começar a analisar aqui time por time, eu acredito que o Atlético tenha jogado melhor que o Fluminense. O Atlético é mais time que o Fluminense, mas para vencer um campeonato brasileiro você precisa de um plantel. Exatamente. O plantel do Fluminense é melhor que o do Atlético. Isso não dá nem para discutir. Você quer ver um exemplo? Ontem o Cuca tentou ousar, Josias. Tirando o Marcos Rocha, que já estava cansado. O Atlético só tinha, na verdade, essa jogada pela direita com ele e tentava uma vez ou outra com o Bernard pela esquerda. Isso. Tirou e colocou Berola. Neto Berola. Exatamente. Neto Berola. Inclusive teve um lance até, o primeiro lance do Berola na partida foi um momento que ele conseguiu, né, passar ali pela ponta. Ele tinha a possibilidade de fazer o chute. Ao invés dele fazer o chute, ele tentou dar um toque a mais e nesse toque a mais ele comprometeu toda a jogada do Atlético. É impressionante, é impressionante. Então... E aí, concluindo o raciocínio, Josias, aí vamos para o Fluminense. O Abelão quer lá mudar o time, ele faz assim, poxa, eu tô com uma dúvida aqui, será que eu tiro o Deck e ponho o Wagner? Será que eu ponho, não sei, o Rafael Sobis? É diferente. É diferente. O Atlético tem um time melhor que o Fluminense, mas não tem um plantel melhor. As peças de reposição do Atlético são piores. Aliás, são piores não. São muito piores. A diferença é gritante do plantel dos dois times. E eu coloco a diferença do Campeonato Brasileiro hoje, do Fluminense, em relação ao Atlético, essa. É a qualidade do time, a qualidade do plantel. Diferentemente das pessoas, tem conspiração da CBF contra o Atlético, da STJD, não tem nada disso. O time foi pior em alguns momentos do campeonato e tem um detalhe que eu acho que é importante a gente ressaltar. O Atlético não ganha fora de casa desde da primeira da partida diante do Sport no primeiro turno, daquela vitória exuberante de 4-1 ou 4-0? 4-1. 4-1, né? Isso. Diante do Sport Recife lá na Ilha do Retiro. Um time que quer ser campeão, Josias, pode ficar tanto tempo sem ganhar fora de casa? Não pode. A gente vê isso pelo próprio Fluminense, né? Que tem feito uma campanha muito regular, atuando fora de seus domínios, né? E o Atlético mostrando essa disparidade em relação ao Fluminense,
na questão de jogar fora de casa, e isso tem comprometido bastante. E além disso, a gente pode citar também o fator do ataque do Atlético, que apesar de ter feito muitos gols, também perde bastante gols, né? O Fluminense, ele é letal, né, no momento certo, e possui uma defesa que consegue conter realmente o ataque das outras equipes. Mas o Atlético, ele faz gols e perde bastante gols, né? A finalização do Atlético é muito ruim em determinados momentos. A gente pode ver, por exemplo, o jogo que perde alguns gols assim que realmente a gente considera que poderia ser feito, mas ele não consegue fazer. A gente também tem a questão do Guilherme, que não tem jogado absolutamente nada. É um jogador que, desde a época do Cruzeiro, a gente destacava que era um jogador muito preguiçoso em determinados momentos da partida. E ele está insistindo com o Cuca, falando que aquela função que ele está atuando não é a função que ele joga. É a velha desculpa do Guilherme, quando ele saiu do Dinamo Moscou, foi pro CSKA, depois voltou pro Dinamo Moscou, não, desculpa, Dinamo de Kiev. E foi pro Dinamo de Kiev, ele brigou com o treinador lá, porque o treinador colocava ele como atacante, aliás, colocava ele como meia e ele se considera um atacante. Pô, Guilherme, você já tem alguma idade já. Você já sabe que como atacante você não vai jogar mais. Se você tem qualidade de jogar como meia, aceite isso e entre em algum time. Porque ontem você definitivamente matou o Atlético Mineiro. Não, fora que é estranho ele falar isso, porque durante o Campeonato Mineiro ele atuou até bem nessa função, recebendo inclusive até a camisa 10. Ele não gosta, Jesus, ele não gosta dele, é do cara. Esse que é o problema maior, né? O desinteresse que ele tem mostrado nas partidas. A falta de emoção dele no jogo é um negócio... É impressionante, ele é um jogador extremamente apático e ele disse que não quer falar mais sobre isso, que quer evitar polêmicas em relação a esse... Mas o problema é que ele sempre acaba falando a mesma coisa, que é aquilo, fica batendo com o Cuca ali, e acaba que o Atlético é que sai prejudicado. Porque as opções do Atlético já são escassas, ainda mais com a saída do Danilinho. O Danilinho que era para fazer aquela função, não era nem Guilherme. O Guilherme não era nem para estar ali. Entendeu? Mas com a saída do Guilherme. Né? Com a saída do Danilinho, acabou sobrando para o Guilherme. Então o Guilherme, ao invés de aproveitar essa oportunidade, o que ele está fazendo? Ele está jogando isso lá por água abaixo. E prejudicando o Atlético e enervando a torcida e deixando as coisas muito mais complicadas do que elas já estão agora para o Atlético. A gente tem o lance do pênalti que o Sandro Meirahit não deu para o Atlético, vamos ver. Ronaldinho jogou na ponta, tocou para o Guilherme, recebeu a bola de novo e ele foi derrubado, né, pelo Y. O Y chegou com excesso de carga, eu diria. Não sei nem se foi um empurrão de fato. Ele chegou a excesso de carga. Exatamente. E tromba com o meia atleticano. Eu vou ser bem sincero com você assim. Eu apitaria esse pênalti, assim como eu apitaria também o pênalti que aconteceu do Leandro Donizete no atacante do Sport. Mas eu acho que a gente está exagerando em algumas coisas. Eu acho que o jogo os jogadores estão reclamando demais da arbitragem. Exatamente, esse que é o maior problema. Excessivamente estão reclamando. Eu não estou falando que o juiz também é santo, não. Não é nada disso. Mas que deixa o cara mais pilhado. E ali o Sandro Meirahit simplesmente achou que foi um choque normal. Exatamente. Se foi pênalti ou não, e aí? Pênalti é uma coisa que eu gosto muito de ressaltar aqui. O Atlético teve quantas oportunidades no jogo ontem? 200. Várias. Várias oportunidades. Quantas vezes a bola entrou no placar? Apenas uma. Apenas uma vez. Então a culpa é do Sandro Meirahit? Do Atlético não ter conseguido vencer o Flamengo com um a mais durante 49 minutos? Exatamente. 49 não, dá mais ou menos uns 52 minutos, porque ainda teve os acréscimos com relação ao primeiro tempo e também os 49 do segundo. Não dá, sabe? Não dá, a gente ouve muito torcedor atleticano falando de conspiração e tal, mas não dá também, não dá pra gente ficar sempre batalhando na mesma tecla. O Atlético precisa ter certeza que ele é um clube grande e que ele tá lá porque ele merece e que o futebol é assim mesmo, que coisas acontecem mesmo. Vai lá, monta o time e ganha o campeonato. Porque você fica preocupando com a arbitragem. Por que Grêmio, Internacional e Cruzeiro vão lá e às vezes conseguem? Porque não tem... É lógico que a questão é que, como ficou empatada a partida, acaba que a torcida pega aquele lance, né, esse lance isolado do Ronaldinho, e transforma aquilo realmente a reclamação que vai ficar perdurando por vários e vários dias, né? Porque o lance... Querendo ou não, né, para a torcida é um lance que decidiria a partida, né, naquele momento. 10 minutos de jogo? Esse é que é o problema, né, porque aí teria mais a questão do Flamengo atacando e tal, mas pela mentalidade do torcedor, né,
aquele lance poderia desencadear talvez até uma goleada do Atlético em cima do Flamengo, dependendo da situação. Já abriram o placar já aos 11 minutos, né, da partida. Então seria um lance que poderia ser capital. Mas só que aí o que acontece? O juiz não marcou o pênalti, né? Pronto, acabou. A decisão é do juiz. Assunto encerrado. A decisão é do juiz. Assunto encerrado. Bota a bola, pega a bola, coloca ela no chão e começa a jogar. Começa a jogar, o Atlético exatamente. ontem jogou na abafa do primeiro ao minuto 90 do jogo. Exatamente. Sempre abafando. E tem outro detalhe também. O Atlético não vem atuando como estava atuando anteriormente. Vou citar 2 exemplos. Contra o Sport Recife, esse mesmo jogo que eu falei que teve um pênalti a favor do Sport que o juiz não marcou, o Atlético marcou o gol da vitória com o Leonardo aos 46 do segundo tempo. Exatamente. Estava empatado até então. E o gol da vitória contra o Fluminense aconteceu aos 47. Exatamente. Que estava empatado também. E, aliás, contra o Fluminense, o Atlético tomou 2 ataques e tomou gol também. Exatamente. Então, vamos colocar um pouco, torcedor, a cabeça no lugar e ver os erros do próprio time. Porque o Atlético não perdeu o campeonato, não foi para o Fluminense, não foi para a CBF, não foi para a STJD, não. Foi para ele mesmo. O Cuca, um estado de nervo, uma pilha desnecessária no banco de reservas. Eu achei aquilo incrível, incrível. Exatamente. Essa foi uma das coisas também que eu observei na partida, que acaba que o treinador ele influencia realmente a equipe dentro de campo. É claro. Os jogadores vendo o treinador transtornado lá na beira do campo, eles vão ter o mesmo sentimento, vão compartilhar da mesma emoção do treinador e do que ele está passando. Então a situação fica realmente complicada ali. O Atlético não conseguiu jogar, se perdeu nos próprios erros e ainda ficou pilhado com a arbitragem. A arbitragem ela vai errar, isso é fato. Todos os jogos a gente tem visto. Se a gente for parar para pensar, se a gente for analisar o Campeonato Brasileiro, da primeira partida até a partida do Atlético ontem, a gente vai pegar inúmeros erros de arbitragem, entendeu? São inúmeros erros. A gente vai ficar citando aqui o resto sei lá, milhões de anos. Inclusive vários a favor do Atlético. Exatamente. Então, vários a favor do Fluminense também, vários a favor do Santos, do Cruzeiro, de todo mundo. Todo mundo. Então, não pode ficar se atendo somente ao fato de arbitragem. Tem que colocar a bola no gramado, mostrar que é o time grande, mostrar que tem capacidade de ser campeão brasileiro, partir para cima, atacar na hora certa, fazer os gols na hora certa e correr para o abraço e levantar o caneco. O Atlético não tem feito isso. Esse é que é o problema que tem gerado toda essa confusão. Não é apenas a arbitragem, mas também incompetência do próprio time do Atlético. A gente tem que citar isso. Eu concordo com você, Josias. Vamos mostrar a situação do Atlético e do Fluminense na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro? Tá aí a tabela, o Fluminense tem 72 pontos, são 21 vitórias, né? Enquanto o Atlético tem 64 e tem 18 vitórias. O Atlético praticamente assegurou vaga na Libertadores. Exatamente. As chances hoje são de 99,8, mais ou menos. O Grêmio tem 60, o São Paulo tem 58 e o Internacional tem 51. Esses são os clubes, aliás, não são porque o Internacional não estaria na Copa Libertadores da América, né? Isso. O Cruzeiro é apenas o 9º colocado e vai permanecer na 9ª colocação por algum tempo, né? Nessa aí. Claro, se não perder para o Santos. Virando a página, o próprio Santos, Curitiba, Náutico, Flamengo 41 pontos, mas aí, o Flamengo tá com 41 pontos, mas a zona de rebaixamento tá com 33, não tem chance de cair também, não. O Flamengo já. Aí na zona mais tensa do campeonato, o Bahia tem 37, o Sport tem 33, o saudoso Palmeiras com 32, o Figueirense com 29 e o Atlético Goianiense com 23. A próxima rodada temos Cruzeiro e Santos no Horto, Palmeiras e Botafogo lá. Esse jogo vai ser aonde? Vai ser lá na Arena Luminosa, isso, Fonte Luminosa? Fonte Luminosa. Lá em Araraquara, então. Flamengo e Figueirense encerram a rodada de sábado, às 21 horas. Vamos para os jogos de domingo. Vasco e Sport, São Paulo e Fluminense, um grande jogo do campeonato. Atlético Goianiense e Corinthians, Portuguesa e Bahia, Grêmio e Ponte, Náutico Internacional e Curitiba e Atlético. Lá no Couto Pereira, Josias. São 2 jogos difíceis, né? Temos um Fluminense enfrentando um São Paulo que disputa a Copa Libertadores, está tentando disputar a Copa Libertadores, né? E também temos o Atlético jogando contra o Curitiba lá no Couto Pereira. Eu acredito que os 2 times percam pontos nesses jogos. Vai ser um jogo... Acho que ontem o empate deixou um pouco a turma lá alvinegra um pouco mais para baixo. Não, com certeza. Isso a gente pode ver até mesmo pelos torcedores, né, do Atlético, né?
que esfriaram bastante. É lógico que o torcedor sempre acredita, né? Mas realmente foi um banho de água fria, porque ninguém esperava que o Atlético, né, fosse acabar empatando com o Flamengo aqui, até porque o Atlético vem fazendo uma excelente campanha dentro da Independência, né, dentro de seus domínios. Então era esperado uma vitória para continuar nessa caça aí ao Fluminense. Agora o Fluminense vai pegar um jogo extremamente complicado contra o São Paulo, lá no Morumbi. O São Paulo que está aí brigando na Sul-Americana, conseguiu uma boa vitória contra a Universidade de Chile. A gente sabe que Laú já não é mais aquela equipe que a gente estava acostumado a ver. Então acabou entrando na pilha, teve jogador expulso e o São Paulo aproveitou, né? Então o São Paulo está aí caminhando essas duas frentes aí para garantir sua classificação Libertadores. Vamos ver como é que vai estar o físico do time para pegar o Fluminense. Né? Tem isso também, que é uma coisa preocupante. O Fluminense pode se aproveitar, talvez, desse cansaço, relativo cansaço do São Paulo. O Fluminense treinou? Isso. O Fluminense só treinou? Só treinou, teve folga também, 3 dias, que nem o Cruzeiro teve também. 10 dias sem jogar bola? Então o Fluminense pode entrar aí para garantir mais uma vitória e abrir mais uma vantagem maior em cima do Atlético, caso o Atlético perca o empate aí com o Curitiba, né? E vai ser um jogo complicado lá no Pereira. O Curitiba jogou muita bola contra o Fluminense. Jogou e o Curitiba tá aí tentando... Não empatou o jogo por detalhe. O Fluminense deu muita sorte. Se tem um jogo que o Fluminense deu sorte, foi esse. Bom, vamos encerrar o assunto Galo, agora vamos para o Cruzeiro. O Cruzeiro enfrenta, como eu falei anteriormente, o Santos Futebol Clube de Neymar no Horto. Volta para Belo Horizonte após 9 jogos, Josias, mais ou menos, né? Isso. O que você acha desse jogo, a motivação da torcida para ir ao estádio? Eu vou te falar e ser sincero com você. A torcida do Cruzeiro não tá nem aí para esse jogo. Viu? Realmente não tá. Eu até tenho recebido algumas informações que a torcida do Cruzeiro tá preparando uma manifestação lá, um protesto lá no Independência, né, cobrando a diretoria uma resposta, né, para essa temporada medíocre que o Cruzeiro fez, né? Mas nem então resposta, talvez o Riquelme não quis vir, o Alex não quis vir, então foi uma temporada de negativas. Estão sacaneando também os caras, né? Temporada de negativas, até o Alex mesmo na entrevista que ele deu ao Sport TV, né, ele falando que nem conhecia o Alexandre Matos, né? Um tal de Alexandre Matos, é como ele citou. Então já mostra assim um pouco como o Cruzeiro está nessa fase de transição e como o Cruzeiro está ficando esquecido aí pelos grandes jogadores, né? Então talvez motivação seja esse protesto, não sei, a torcida pode ir lá tentar cobrar da diretoria alguma coisa. Agora também para a torcida pode ser a estreia dos novos dos jogadores da base, né? Tipo o Mike, Vinícius e tal, para ver como esses meninos podem atuar com a camisa do Cruzeiro. Eu acredito até que eles podem fazer uma partida, desempenhar um papel até melhor do que os jogadores que estão, né, no plantel cruzeirense agora, né? Então vamos ver, vamos aguardar que o Celso Roth vai fazendo as suas últimas partidas aí pelo Cruzeiro, porque são últimas partidas mesmo, ele até deixou claro. Últimas fatigantes partidas. Vão ser partidas que ele não tem motivação nenhuma, já não tinha há muito tempo, né? Os jogadores brigavam por alguma coisa ali umas 5 rodadas atrás, aí depois que desandou tudo, agora as entrevistas na toca são... Até estava conversando com o nosso companheiro Rômulo ontem, né? Ele estava aqui cobrindo e tal, ficando aqui mais um pouco de tempo aí para o jogo do Atlético. E a gente estava comentando que anteriormente as entrevistas do Cruzeiro, a palavra que eles sempre frisavam era a palavra equilíbrio, né? Celso Roth sempre falava isso, estamos em busca do equilíbrio e tal. Nossa, você estava buscando o equilíbrio, ele estava em busca disso. Viu? Aí agora, a palavra de ordem na Toca da Raposa é o quê? Dignidade. Todo mundo está falando a mesma coisa. Somos homens. O Campeonato Brasileiro com dignidade. Você vê, um time que sempre brigou por títulos, né? Que sempre fez boas campanhas no Brasileiro, desde na época de pontos corridos e também anteriormente, algumas campanhas boas. E agora, a palavra de ordem do Cruzeiro não é buscar o título, é terminar o Brasileiro com dignidade. É uma alegria ouvir isso do saudoso treinador Celso Roth. Exatamente. O Martinúcio falou desse retorno para Belo Horizonte, vamos ouvi-lo? Sim. Não, acho que o time está muito motivado para jogar aí depois de muito tempo. Eu estou tranquilo, feliz por jogar aí com toda a torcida do time, mas acho que o time vai melhorar muito mais. Não tive a partida contra Palmeiras e Ponte Preta, mas acho que o time está muito bom, descansou muito e agora é o dia para fechar esses 3 pontos, não? Sim, como falei sempre, tem muita relação com o Montijo.
fora do campo e dentro do campo acho que está ficando bom, mas ele teve uma lesão, o time tem muita saudade dele, mas agora tem que acertar o jogo contra Santos, não? Não, eu já joguei contra Neymar, é um jogador muito bom, um dos melhores do mundo, mas o time tem que te afirmar aí, porque é o jogador mais perigoso dele, mas acho que se o time pega ele, acho que o Santos não vai poder tocar a bola. Acho que o Santos passa muito por Neymar, ele pega muita bola, faz jogar o futebol do Santos, mas Cruzeiro tem que esperar para ele para que nós podamos ganhar o jogo. De motivação diante do Santos, né? Na verdade, ele tem uma motivação especial, né? Primeira vez pra torcida, de Belo Horizonte. É pela primeira vez a jogar em Belo Horizonte e tal, tá feliz. Definitivamente ele tá nesse time do Cruzeiro, ano que vem provavelmente ele estará. O Cruzeiro comprou 20% do passe dele, então ele tem que estar feliz mesmo, tem que estar tranquilo. Ano que vem tem o Mineirão. Mas é uma situação meio que constrangedora, tanto para o time quanto para o torcedor, né? Exatamente. Porque ver o rival disputando as cabeças do campeonato, na verdade era o contrário que acontecia ao longo dos anos, né? Ver um time tão apático dentro do campo, acho que a última vez que eu vi o Cruzeiro tão apático dentro do campo foi naquela reta final horrorosa de 2004, que o time Foi muito ruim. tava péssimo, tava horroroso, a torcida não ia no Mineirão. O último jogo lá deu 2.500 torcedores contra o Vitória. Até que o Jussier, a torcida deu as costas pro Jussier, pedindo para ele errar o pênalti para rebaixar o Atlético, né? Então é uma situação muito, muito desagradável para a torcida do Cruzeiro e para o próprio time, né? Que não consegue se firmar, não conseguiu se impor hora nenhuma na competição. E tem um detalhe que desde 1964 o Cruzeiro não deixava de disputar nenhum título para valer. Desde a temporada 64. Exatamente. Esse ano o Cruzeiro não disputou campeonato hora nenhuma. Não disputou título hora nenhuma. Foi eliminado pelo América no Campeonato Mineiro, pela Copa do Brasil no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense o Cruzeiro é até engraçado, né? Ele conseguiu ser eliminado por 2 times da segunda divisão. Exatamente. 2 times que a gente está vendo que são... são... Quem que o América e o Atlético Paranaense hoje representam no futebol brasileiro? Quase nada. Não tem representatividade. Aí o Cruzeiro vai lá e consegue ser eliminado pelos 2. Beleza, ok. O Campeonato Brasileiro, ele tenta enganar a torcida em alguns momentos, né? Vamos lá, o time lidera o campeonato depois de uma vitória ótima contra o Vasco da Gama. O Cruzeirense vai lá, brinca um pouco com o Atlético, porque nessa rodada o Cruzeiro tinha tomado a ponta do Atlético. Até nessa época, o Minas Gerais era o estado que estava com a melhor campanha do futebol brasileiro. E só foi caindo. Aí tentaram iludir a torcida com o negócio de Taça Libertadores da América. O Cruzeiro tá disputando, G4, não sei o quê. Hora nenhuma também. Exatamente. Hora nenhuma esse time do Cruzeiro me iludiu. Aí, Josias, temos uma situação nova para o ano que vem. O Mineirão já está ok pelo que a gente sabe, né? O secretário extraordinário da Copa do Mundo, o Thiago Lacerda, veio aqui na terça-feira e confirmou que as conversas, além de estarem aceleradas, o Cruzeiro faz parte de uma situação em que o Mineirão todo é necessário, né? Estacionamento, museu, bar temático, etc. Gasto de bilheteria e tal. Então, pelo menos, ano que vem, eu acho que o torcedor do Cruzeiro tem uma situação de empolgação que é ir no Mineirão, voltar ao Mineirão depois de quase 3 anos, 2 anos e meio, a torcida do Cruzeiro não pisa no Mineirão, a não ser a gente, né, Josias, trabalhando, torcedor do Atlético também, a não ser a gente, né, Josias, indo lá todos os dias. Mas é uma situação que apertou o Cruzeirense. O Cruzeirense não tá conseguindo. O que vale agora é a torcida do Cruzeiro ficar enchendo a paciência do Atlético, né? Realmente, né? Sobrou pro torcedor foi ficar secando o rival, né? Que até o próprio torcedor do Cruzeiro deve ficar muito constrangido com essa situação, né? E é interessante porque a impressão que o Cruzeiro deu essa temporada é que muitas vezes o time levou as coisas literalmente empurrando com a barriga, né? Como você disse aí, deu algumas enganadas em determinados momentos.
deu a ter... Mas a gente sabia que realmente, com o time que tinha se montado no primeiro semestre e com as alterações que foram feitas no início do Brasileiro, com a chegada do Celso Roth e com contratações que vieram depois, o Cruzeiro era muito complicado para o Cruzeiro conseguir chegar a um time base, né? Já foram mandados, vários jogadores foram mandados embora. 33 rodadas a gente não sabe o time titular do Cruzeiro. A gente não sabe nem quem que vai ser o meio campo. É uma situação extremamente complicada que o Cruzeiro viveu essa temporada. Mais uma temporada ruim do Cruzeiro. E realmente coincide aí com essa situação do Mineirão, né? O Cruzeiro que, a primeira temporada fora do Mineirão, ele conseguiu até o vice-campeonato, né? Ali com o Cuca, o Cruzeiro ficou atrás do Fluminense. Mas aí depois vieram temporadas horrorosas, né? O Cruzeiro mandando jogos na Arena do Jacaré. E aqui mesmo em Belo Horizonte, o Cruzeiro não aproveitou também muito a Independência, não, né? Por essa situação de torcida, de problemas lá no Clássico Mineiro. A torcida do Cruzeiro soube respeitar o espaço para ela, né? Exatamente. Então coincide aí realmente com o Mineirão. Vamos ver com esse retorno, né? Porque o Cruzeiro, a história do Cruzeiro está muito atrelada ao Mineirão, né? A gente, até estatisticamente, historicamente, a gente pode comprovar isso. E vamos ver agora com esse retorno ao Mineirão, se o Cruzeiro consegue dar alegrias, né? Voltar a dar alegrias ao seu torcedor. Vai ter que ter paciência, a gente tem que frisar isso, porque a diretoria do Cruzeiro ainda está nessa fase aí, tentando acertar algumas coisas. É uma escola de um ano, né? Pra tentar ajustar o time. Agora vamos ver, porque teve um ano aí de passar a mão na cabeça mesmo, né? O Gilvan ficou aí na situação mais ou menos confortável. Toda vez que aconteceu algum problema, a justificativa era sempre a mesma, até dos próprios jogadores, da diretoria, era que é um período de transição e que o torcedor tinha que relevar e tal. Até a nossa desculpa. Até a nossa desculpa. Mas agora, ano que vem, com o Mineirão, com investimento, com sócio do futebol, não tem mais essa desculpa, né? Gilvan vai ter que trabalhar muito aí para Gilvan, Alexandre Matos. Todo mundo. Todo mundo vai ter que trabalhar muito para colocar o Cruzeiro. E já era para ter contratado o treinador, não sei por que ainda está com mas enfim. Falando em Anderson Moreira, né? Pois é, aí também a gente vai começar a falar de situações que, na verdade, não empolgam a própria torcida, sabe? Exatamente. Aí é complicado. Vamos falar... Cansei de falar do Cruzeiro. Você também cansou, né? Não dá mais. Não dá. Também não tem nada, assim, muita coisa para falar do Cruzeiro, né? Então... Não, tem, né? O Sandro Silva treinou ontem, quem treinou foi o Elber. A gente não sabe quem que o Celso Roth vai pôr em campo, mas enfim, eu não quero falar sobre isso, não. Vamos falar então da vitória da seleção brasileira diante do Japão, Josias. O Brasil foi lá, jogou seu futsalzinho básico, enfiou 4 no time do Japão, que tem um bom sistema defensivo, né? Muito bom o time do Japão. Eficiente. O Brasil está no grupo C e vai tentar uma classificação já na próxima rodada. Eu vou confirmar aqui contra quem que o time brasileiro enfrenta. Mas, Josias, o que você achou do jogo hoje? O time foi eficiente, gostou de marcar o primeiro gol, né? Mas depois que marcou também, desandou. Eu acredito que o futsal brasileiro é muito nisso, né? Quando pega um sistema defensivo assim, muito acertado, o Brasil tem algumas dificuldades, mas a partir do momento que ele consegue abrir o placar, o jogo fica mais movimentado e aí o Brasil consegue impor seu ritmo, né? Contra o Japão, a gente viu isso hoje. A baixa, né, a notícia ruim do dia, por conta do Falcão, que atuou por 3 minutos e sentiu uma lesão, né? Provavelmente o Falcão, 3 vezes eleito o melhor jogador de futsal do mundo, ele deverá ficar fora do Mundial, o último Mundial de sua carreira, né? Isso é uma situação muito triste para nós, torcedores brasileiros. A gente sabe o potencial dele, sabe que ele verdadeiramente é um craque, mas essas lesões têm incomodado bastante e ele pode ficar aí fora desse Mundial, que vai ser uma baixa muito considerável para a seleção brasileira que busca aí, né, mais um campeonato, né? O Penta pela FIFA, né? Quer discutir isso? Uma situação complicada. A Sério? FIFA, quando Você assumiu... quer discutir isso agora? Não quero nem discutir, né? Porque até foi uma polêmica, né? Se o Brasil usar 4 estrelas... A FIFA quer mostrar que ela tem força e tal, para tirar 2 estrelinhas do Brasil ali. Mas já tinha Copa do Mundo antes da FIFA chegar. A FIFUSA organizava e o Brasil ganhou 2. Nada vai tirar isso da seleção brasileira. Quem ganhou o outro Mundial organizado pela FIFUSA foi o Paraguai, justamente em cima do Brasil. Mas aí, ok, aí temos a situação no grupo C, o Brasil é o vice-líder, tem um gol a menos que Portugal. Portugal bateu a Líbia hoje também 5-1. Os jogos foi na Kon Hatashima.
lá na Tailândia. Na Tailândia. É a terceira cidade da Tailândia, Josias, tem 150 mil habitantes. Pois é uma cidade bem pequena. Olhando as cidades brasileiras, né? São pequenas. São bem pequenas. Não, um clima mais amistoso, assim, né? E foi lá o Brasil, foi lá e ganhou do Japão. Fez 4-1, o que fez o que tinha que fazer. É. O próximo jogo da seleção brasileira acontece também na Hatashima, vai pegar a saudosa e poderosa equipe da Líbia, Josias. Portugal meteu 5, então o Brasil provavelmente vai classificar. Né, um empate classifica o Brasil. O Brasil já está praticamente aí já. Um empate classifica o Brasil. Para quem não sabe, nós temos um especial lá no Super FC do Mundial de Futsal. Lá tem tabelas, regulamento, curiosidades e também algumas matérias relacionadas ao futsal, tanto aqui em Minas quanto no Brasil e também no mundo. Esse que é um dos esportes assim, que aqui em Minas Gerais a gente tem lembranças muito boas, né? Da época do Atlético, foi campeão mundial. E depois do Atlético, na futsal brasileiro, deu mineiro, né? Deu uma queda aí considerável, né? Tem o Minas vai tentando ali com seus jogadores da base e tal, mas... o Minas é pioneiro no esporte aqui no estado. Com certeza, mas ultimamente não tem conseguido, assim, boas campanhas na Liga Futsal, né? Que deixa a gente meio triste, né? Lamentando aí, porque é um esporte que realmente encantou os mineiros há muitos anos, há alguns anos atrás. E tem o recorde mundial de futsal de público, né? O Mineirinho, com a final entre Atlético e Banespa, pouco mais de 26 mil pessoas entraram naquele Mineirinho que precisa ser reformado, assim, com certa urgência. Né? Pelo que a gente viu, não vai ter reforma. Não vai ter nada lá. Vamos passar um pincel lá no Mineirinho e deixar aquilo lá dentro que tá, Josias. Pois é. Tem uma pergunta aqui, vamos só encerrar com essa pergunta. Eu esqueci totalmente das perguntas. O Messias de Belo Horizonte, ele pergunta o seguinte: quais os próximos jogos do Fluminense e as dificuldades que ele encontrará nas últimas rodadas? Bom, a gente já mostrou o primeiro desafio do Fluminense é contra o São Paulo, lá no Morumbi, um time que está tentando disputar a Libertadores em 2013, vai tentar atrapalhar aí os planos do nosso Fluminense, né? Sim. Na sequência, eu tô abrindo aqui a rodada, essa é a rodada que nós mostramos, a 34. Na rodada 35, é um outro jogo complicado, é contra o Palmeiras, na Fonte Luminosa. Isso, que briga aí para não cair para a segunda divisão. A situação desse jogo se o Palmeiras tiver nervoso, se tiver pilhado, é uma situação ótima pro Fluminense também. Realmente. A gente tem que considerar. Tem que considerar todos os lados. Por isso que não é tão simples assim a gente falar, o time tá brigando, tá lá embaixo, tá brigando para não cair, vai tentar atrapalhar. Mas também tem o aspecto técnico, né? O time tá lá não é por acaso e também a necessidade da vitória também pode atrapalhar. Exatamente. Até o nervosismo, né? Para tentar ganhar o jogo, exatamente, né? Partir desesperadamente. Foi o que atrapalhou ontem o Atlético. Exatamente. O Fluminense tem 8 pontos. Para que vai também... O e empate tudo, ali né? já tá ótimo. E com tudo. Vai levar na calma. Aí na rodada 36, na penúltima, o Fluminense enfrenta só o Cruzeiro lá no Engenhão. Aí que é o problema. Aí que é o grande problema. Porque o Atlético, como a gente tinha citado aqui quando o Thiago Prata esteve aqui, né, o repórter do Jornal O Tempo, ele falou que se o torcedor do Atlético ficar contando com essa, não conte com essa vitória, uma possível vitória do Cruzeiro sobre o Fluminense. Não, nem sonhe. Nem sonhe com isso, né? Então já pode cortar isso daí já. Já pode cortar isso daí do calendário. Aí a 37ª, uma barba também, pegar o Sport lá em Recife, provavelmente já rebaixado. Aí vai ser um outro passeio do Fluminense. 2 barbas, né? Aí eu vou falar com você que aí a situação já está... a situação do Sport, eu acredito que já contra o Sport a situação já tenha se definido, Josias. E encerrando o Campeonato Brasileiro, o Fluminense provavelmente vai comemorar o título, né, diante do Vasco da Gama. Exatamente, o jogo pode ser o jogo das faixas, né? Bom, a gente considerando que o Atlético também não tem a chance, né? Eu só acho que é difícil tirar, gente. Acho não. Acredito que experiência que tenho, não acredito que o Atlético tenha chance mais. Um tropeço assim no Couto Pereira aí já pode dar um adeus, assim. E tem outro detalhe, o Atlético joga 2 partidas fora também na sequência, Curitiba, e eu tô puxando aqui, também pega o Vasco da Gama lá em São Januário, que ainda sonha com alguma coisa relacionada à Taça Libertadores. Exatamente.
Rodada 36, temos o Atlético de volta à Independência contra o Atlético Goianiense. É um jogo tranquilo. Baba também, né? Baba, rebaixado, baba. Rodada 37, nós temos o Galo contra o Botafogo no Engenhão. Aí como é o que problema. faz também? Além do Atlético, né, historicamente ter algumas dificuldades, algumas não, né, várias dificuldades no Botafogo, tem a questão de jogar fora de casa, né? O Atlético vai pegar 3 jogos fora, né? E vai jogar 2 apenas. O Atlético não tá ganhando fora de casa. Vai jogar 2, dentro que tem que Cruzeiro ganhar também. E é o Conta clássico com contra o Cruzeiro. Então, aí encerra o campeonato contra o Cruzeiro. Clássico. E aí, dependendo da situação, é aquela velha máxima. Eu duvido que a diretoria do Cruzeiro vai deixar acontecer o que aconteceu ano passado em relação ao Clássico. A diretoria do Atlético ano passado, não achei que pilharam os jogadores para tentar rebaixar o Cruzeiro. Houve até churrasco, Josias, na cidade do Galo. Exatamente. Comemorando lá. O fato de não ter sido rebaixado, que é ridículo. Muito ridículo. E a gente vendo, dificilmente também, a gente pode garantir alguma coisa nesse jogo, né? Vai ser, caso aconteça do Fluminense ser campeão antes dessa última rodada, né? A gente vai entrar num Cruzeiro Atlético, que é um jogo muito, não posso falar, muito sem sentido, né? Para as duas equipes, né? Nossa, vai ser um clássico mineiro muito atípico, né? As duas equipes vão estar muito descompromissadas. Então pode ser aquele clássico só do adeus, todo mundo querendo entrar de férias logo. Então vai ser aquele jogo bem sofrível, né? Até pro torcedor, que eu acredito que se o Atlético não tiver mais disputando o título, até a própria torcida vai ficar desmotivada e o público pode ser bem pequeno também para esse clássico. Eu só não acredito nisso porque tem aquela questão que o Atlético não disputava fazer uma grande campanha há muitos anos e tal. Aí a torcida do Atlético vai lá para tentar dar talvez um apoio moral. Exatamente. É como a gente está baseando as situações no si, Josias. A gente não pode. A gente não pode confirmar nada. Vamos aguardar aí o desfecho dessas. Exatamente. Então, estamos chegando ao fim do programa. Gostaria de agradecer a participação de você, internauta, e de você, Josias. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço também a todos os internautas e peço que continue acompanhando aí o Super UFC, que a gente tem feito vários especiais aí, não apenas de futebol, várias coisas também, como futsal, como você citou, também NBA, que já está rolando. Você está puxando a sardinha para você. Puxando a sardinha para a NBA, que já começou aí, os jogos complicados, né? Josias, para te falar a verdade, eu nem tô sabendo nada de NBA devido aos problemas lá nos Estados Unidos com relação à Sandy. E inclusive os jogos cancelados da NBA. A Sandy é ótimo. A super tempestade. Sandy, como diz. Né? Vamos falar direito também, vamos brincar com tudo também, não, né? Exatamente. Então é isso, internauta, gostaria de agradecer a sua participação aqui mais uma vez. Fiquem com Deus e até lá.